O tema de hoje, então, planejando a propriedade para o tempo em que não poderemos comprar e vender. Pode ser que aqui tenha alguns membros do meu grupo lá que não são adventistas. Já falei para vocês lá, o grupo da Cidade para o Campo. Alguém falou que a palestra do dia 14 já está disponível no canal do Sítio Ararate, para quem quiser assistir lá, tá? Depois. Desculpa, até perdi um pouco o rumo aqui. Assim, a gente não vai conseguir permitir que durante a aula a gente consiga, possa responder perguntas tal e alguma observação, tá? E também a gente espera que não demore tanto para que tenha um tempo no fim da aula para a gente conseguir falar um pouco mais, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, ok? Depois de hoje a gente vai ter mais duas aulas. Uma é para falar exclusivamente sobre pequenas comunidades rurais. E a última vai ser só de perguntas e respostas. Tá? Se alguém quiser contribuir com alguma coisa também, algum conhecimento, vamos ter um tempo bom para isso. Então, assim, como eu estava dizendo, lá no grupo da Cidade para o Campo que eu tenho no Telegram, acredito que hoje mais ou menos está diminuindo, mais ou menos 55% não é adventista. Tá? Então, muita gente assim fica curiosa de ver, de saber que tem tanta gente assim de outras denominações que tem as mesmas preocupações que nós para ir para o campo, para esperar, se preparar para a volta de Cristo, para se afastar das más influências, né? Então, gente, eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, mas como é que pode? Tem tanta gente assim. Algumas pessoas achavam que isso pudesse ser uma exclusividade dos adventistas, né? Porque nós temos um conhecimento, modéstia à parte, né? Bem profundo disso aí. Porque temos orientações que vêm lá dos anos 1800, sobre a vida no campo. Mas vejam, Deus, digo para vocês o que eu tenho dito para as pessoas que me perguntam. Deus chama todo mundo para o preparo, para sair da cidade, para salvar sua família. Ele chama todo mundo. Atende quem quer, né? Atende quem quer. E, infelizmente, dentro da própria igreja, é uma verdade, isso que eu vou dizer para vocês, vocês sabem, a grande maioria não quer saber. Uma pequena introdução que eu quero falar com vocês sobre o assunto de hoje é o seguinte. Quando a gente fala em preparo detalhado de subsistência para um tempo em que a gente não tem acesso à vida financeira, nós temos que sempre levar em consideração aqueles itens que falamos no início da primeira aula, que são os itens essenciais da sobrevivência humana, que é água, alimento, abrigo, remédios e vestuário, né? Então, a base do nosso preparo físico tem que ser isso daí. Mas esse é o nosso principal preparo? Sabemos que não. A gente pode ter tudo, e se a gente não preparar o caráter para ir para o céu, de nada adiantou o nosso preparo, não é? Então, o foco principal do nosso preparo é o quê? É o preparo do caráter para ir para o céu. É assim que a Bíblia nos ensina, não é? Que Deus, o Messias, ou Jesus Cristo, voltará para buscar aqueles que lhe forem fiéis. E ele nos dá orientações sobre como nos preparar no campo para, preferencialmente no campo, né? Para os tempos difíceis que virão. A gente costuma dizer aqui, na Igreja Adventista, a gente diz o tempo de angústia. As pessoas, tenho acompanhado aqui, as pessoas das outras denominações,
dizem tempo de tribulação. É a mesma coisa, né? Se a gente for ver, a gente vai ver os dois termos utilizados na Bíblia, né? É a mesma coisa. Mas esse tempo aqui, só para a gente contextuar ali, esse tempo aqui está lá em Mateus 24, né? Se não me engano, 24, e Daniel 12. Eu gosto mais do texto de Daniel 12:1, que fala sobre isso. Terminando a profecia dos reis do norte e rei do sul, Daniel 11, e lá no finalzinho, na verdade, os tradutores colocaram um capítulo novo em Daniel, mas na verdade o assunto é o mesmo. O que você vê lá em Daniel 11 é a mesma coisa que está no Daniel. Daniel 12 é uma continuação exata do que está acontecendo em Daniel 11. E lá diz o quê? Que naquele tempo haverá angústia como nunca houve. E nesse tempo aí, Miguel se levantará e será salvo todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Bom, ok. Agora vamos voltar ao preparo físico, preparo material, né? Então a gente vai falar basicamente aqui sobre água, alimento, abrigo, remédios e vestuário. Lembre-se o seguinte: uma pessoa que não tem um preparo mínimo adequado, se ela tiver, por exemplo, uma necessidade de alimento, porque não se preparou, o que poderá acontecer com ela? Vamos olhar no aspecto do espiritual, na questão de coerção de consciência, né? A gente pode ser obrigado a adorar ou adorar em um dia que a gente não quer, que a gente não deve, ou também pode ser alguma questão relacionada, dar um exemplo da pandemia, né? Pode ser que, exemplo, a gente pode ser forçado a tomar uma vacina que você não quer tomar, que às vezes nem é vacina, né? Assim, eu digo assim, às vezes não é vacina porque é algo estranho quando você vê que a, o antídoto para aquilo, ou a cura, ou o tratamento, ele veio antes da própria vacina. Quando isso ocorrer, gente, não importa qual for, tem que desconfiar, né? Então, vamos ver. Vamos imaginar a gente numa situação em que você não possa comprar ou vender, ou seja coagido a fazer alguma coisa. E aí você fala, puxa, eu tenho filhos pequenos, eu até aguento alguns dias, mas os filhos não. Eu acho que Deus vai entender. Se eu transgredir aqui ou ali, eu acho que ele vai entender. Porque Deus é amor, né? Então, eu temo ele, eu amo ele, e acho que ele vai entender. Então isso aí é um engano, assim, que é uma ilusão, né? É uma ilusão. E quanto a isso, eu quero alertar os meus amigos e irmãos que estão no campo e não plantam nada. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Pelo menos aprenda a plantar e tenha sementes em casa. Tenha mudas de alguma coisa, sabe? Cuidado. Porque a frustração, na hora do aperto, a frustração de quem não se planejou, de quem não plantou, está no campo e não plantou, vai ser pior do que a pessoa que está na cidade. Porque ela vai olhar e falar assim, eu tinha tudo na mão aqui. Mas hoje, agora eu estou no campo já há tantos anos, só que eu não tenho uma semente a plantar. Nem sei plantar. Eu não tenho nada. Tenho a terra ali. E aí, o que você pode fazer? Para o que a gente chama de pré-tempo de angústia, ou seja, o tempo que a gente aguarda em que haverá uma obrigatoriedade de você das pessoas guardarem um dia, né? No caso, a gente sabe que vai ser o primeiro dia da semana. Nessa época, gente, a gente vai ter a maior dificuldade na questão de comprar e vender vai ser aí.
E esse tempo não é curto, esse tempo é longo. Então, eu faço questão de fazer essa introdução para vocês entenderem o seguinte, porque no nosso meio aqui no Adventista, creio que em outras pessoas, em outras igrejas também, outros irmãos, você pega muito aquele texto lá que fala, o seu pão e a sua água serão certos. Gente, isso aí é para o tempo de angústia de Jacó, que a Bíblia fala. Nesse tempo aí, a gente não vai ter nada. As nossas propriedades serão tomadas, sabe? A gente vai fugir para salvar a vida. E nesse momento que Jesus vai aparecer e vai nos salvar. É nesse momento. Mas e antes desse momento? E esse período que a gente vai passar cheio de restrições? Como que a gente vai se virar? Então, essa introdução está um pouco longa, gente, só para frisar, porque eu falo para vocês, tem muita gente que acha que Deus vai enviar, através dos anjos, o sustento para os que lhe forem fiéis, mesmo nessa época aí que a gente chama de pós-decreto dominical. Não tem nenhuma base escriturística nisso. A única base que a gente tem diz o seguinte, que nesse período que tá logo perto aí, que a gente não sabe se vai durar 2 anos, 3 anos e meio, alguns dizem que vai ser uns 3 anos e meio, quem não tiver um estoque de alimento mínimo, plantando alguma coisa lá, vai passar fome. E na hora da fome, a pessoa vai se sujeitar ao quê? Vai ser tentada a transgredir. E vai raciocinar lá, querer raciocinar. Puxa, não, Deus ele vai entender minha situação, eu não posso passar fome. Sabe? Mas desde quando que nós temos a mensagem da ida para o campo, gente? Desde quando? Desde 1890 e pouco. Faz muito tempo, gente. Muito tempo, muito mais de 100 anos que a gente tem isso aí. Né? Então, ok, vamos direto para o preparo aqui. Feito isso, dito isso, gravem isso que eu vou dizer para vocês agora. Ó. A falta de comida na mesa, falta de remédio na mão, falta de água potável, ou mesmo de um abrigo onde não se paga aluguel, ou a falta de um ambiente onde se possa viver sem gás de cozinha e energia elétrica. A falta de qualquer um desses itens poderá fragilizar alguém a ponto de raciocinar que Deus proverá alimentos para mim ou no campo, ainda que eu não tenha me preparado. Não é assim. Ok? Vocês sabem, nós sabemos. Não é assim, gente. Então a gente precisa se preparar. Dar o nosso melhor. E Deus completa. Né? Deus completa. Vamos lá, então. Agora, algumas pessoas me disseram o seguinte, irmão, você passa tanta dica, tanta coisa que se a gente for ticar tudo isso daí, a gente não vai conseguir nunca ter um preparo adequado. Mas não é assim, sabe? Eu desde o início estou dizendo para vocês, isso aqui são dicas, são sugestões, coisas que eu tenho aplicado aqui no nosso sítio e visto outros amigos aplicando nas propriedades deles. E eu reúno essas informações e passo para vocês. Gente, eu não consegui ticar todas as coisas que eu vou passar para vocês ainda. E eu acho que eu não vou conseguir todas. Mas aquilo que eu acho que é essencial para mim, eu estou indo atrás. Então, a questão do que é importante para mim e o que é importante para você varia muito. Sabe, para um ambiente onde tem mais mulheres do que homens, algumas coisas serão bem mais necessárias do que no ambiente que tem um homem. Onde tem idosos, mesma coisa. Onde tem crianças, mesma coisa. Então, cada um de nós vai saber onde que o calo vai apertar mais. Você vai imaginar se imagina na situação. Opa, estou numa situação que eu não tenho mais conta em banco, não tenho mais dinheiro, não posso comprar e vender. O que não pode faltar para mim? O que é essencial para mim? Ok? Então, a minha necessidade não vai ser exatamente igual à sua. Então, por favor, não se preocupe em indicar tudo. Tá? Não se preocupe. Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro item, que é a água potável. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, tá? Mas é o item mais importante mesmo, por quê? Porque é o item que a gente consegue ficar menos tempo sem. É água.
Então, eu insisto com vocês que a água potável, ela tem que sair do seu terreno, da sua terra, tá? Hoje eu tenho aqui uma água que tá na minha escritura, que é uma água de servidão. Tem essa água aqui. Mas eu não posso contar 100% com ela, porque haverá um momento em que não vai valer nada essa escritura. E se por um motivo ou outro o meu vizinho vier contra mim e falar, vou cortar a água dele, porque eu não concordo com as ideias dele, e pode ser que algumas coisas ruins estão acontecendo nesse mundo, tá? É por culpa desse pessoal aí, que está aguardando a segunda volta de Jesus, tal. Ele sabe que está profetizado isso. Como é que você vai fazer? Então, a água de servidão, ela é uma segurança hoje. Lá na frente não vai ser. Tá? Então, preocupe-se com isso. Se você for priorizar, tem que priorizar um investimento, priorize fazer um poço para você. Ah, não tem nascente no terreno. Sabem que a maioria das pessoas não tem? A maioria das pessoas que moram no campo não tem nascente. Outra curiosidade, outro dia a gente fala sobre isso. A maioria das pessoas que moram no campo não tem cintura. A maioria não tem, tá? Ela tem só um contratinho de compra e venda. É melhor ter cintura? Com certeza. Com certeza é melhor. Então, e sobre o poço, nós já falamos, né? Antigamente, o poço mais utilizado no Brasil, vamos pegar a nossa realidade aqui. Antigamente, o poço mais utilizado era o poço caipira. Hoje é o semi-artesiano, não é nem o artesiano, é o semi-artesiano. Só que o semi-artesiano é perfurado igualzinho ao artesiano, só que ele não perfura a rocha. Esse é o poço mais comum. Ele ficou tão comum que em alguns casos é mais barato furar esse poço do que furar o caipira. É bem mais barato. Aqui onde eu estou, é o mesmo preço. Se você for furar um semi-artesiano ou um caipira, é o mesmo preço. Gente, há um tempo atrás, era bem mais caro furar o semi-artesiano, porque vai um maquinário ali perfurar. Só que, para a gente reduzir o tema da água, que já falamos sobre isso outro dia, a gente não pode esquecer que o poço semi-artesiano e o poço artesiano, ele não te garantem água sem energia. É extremamente importante isso. E não te garante água sem energia. Tá? Como é que você vai puxar com uma bomba ou com um balde ali? Não cabe, gente. A bitola do poço é 18, 20 centímetros. Não cabe ali. Não tem como você puxar água ali. Então, às vezes eu assusto algumas pessoas quando eu falo isso aí, sendo que eu sei que a maioria das pessoas que estão no campo hoje, ela tem um poço semi-artesiano. Por estatística, né? Alguns casos é artesiano e tal. Mas, de todo o preparo que eu vou falar aqui, algum desses aqui, para quem já está no campo ou já está de olho em alguma propriedade, por favor, preste atenção nesse assunto, nesse tema. Pense lá na frente. Você está com bastante água hoje, mas pense lá na frente. Tá? Se eu não tiver energia solar, não tiver nada, como é que eu vou ter água? Pense bem nisso aí. Ok, vamos lá para o item dos alimentos. O outro item que, se a gente ficar sem, a gente vai ser tentado a transgredir. Né? É a falta de alimento. Né? E no caso, como eu posso ter uma autossuficiência alimentar mínima? É tentador, gente, que a gente plantar de tudo que a gente gosta. Quando eu vim para o campo, eu quis fazer isso, sabe? E a gente gosta muito de frutas e legumes. Somos vegetarianos. Né? Mas mesmo antes de ser, sempre gostamos muito de frutas e legumes. Eu não queria só meia dúzia de fruta, não. Eu queria um monte. E a gente plantou muitas frutas aqui. E já cultivamos mais ou menos quase 40 variedades de hortaliças aqui. Mas o trabalho que dá, gente, dá muito trabalho. Então, quando a pessoa tem pouco tempo, pouca terra, ou pouco conhecimento, o que ela deve priorizar? Alguns de vocês assistiram a aulinha que a gente falou sobre isso no passado, algumas semanas atrás?
a gente precisa priorizar os alimentos que nutrem mais e mais fácil de serem cultivados, né? Então, quais são esses alimentos? No caso da fruta, a fruta é a banana. A banana é a fruta coringa que tem, né? Porque você pode comer ela de todo jeito, né? Crua, assada, frita, cozida, todo jeito. E ela sustenta. Gente, eu vim da terra da banana, Vale do Ribeira. Meus pais moraram lá quando eu era criança. É o lugar de São Paulo que mais produz banana. E eu vi lá muita gente pobre. Desculpa, muita gente pobre. E eu vi famílias alimentando, sustentando seus filhos com banana. Só comiam banana cozido, virado de banana assado, frito, sabe? Só banana. É o que eles tinham. Então, na questão da fruta, a banana, o abacate, eles têm que ter prioridade no seu plantio ali. Prioridade mesmo, porque eles sustentam. Quando você não tiver outra coisa para comer, essas frutas vão te sustentar. Existem outras frutas que trazem algum sustento, que é o caso do melão, da manga, mas não é como esses dois. Nada se compara a banana e ao abacate. Então isso aí não pode faltar na sua terra. Não pode faltar mesmo. Quanto mais você tiver, melhor. Tá? Ok. E na questão dos grãos? A realidade do Brasil é que o brasileiro gosta de arroz e feijão. Né? O brasileiro gosta muito do arroz e feijão. E então é essencial que você plante arroz e feijão e milho. O milho, ele é o coringa dos grãos. A banana é o coringa das frutas. O milho é o alimento mais versátil que tem. Da mesma forma que aqui no Vale do Ribeira, de São Paulo, eu vi famílias sustentando os filhos só com banana. Eu trabalhei com pessoas em São Paulo que diziam que os pais sustentaram, eram 10, 12 irmãos no Nordeste. Eles me diziam o seguinte: nós somos sustentados com milho. Quase todo o nosso alimento era milho, não tinha mais outra coisa. E os derivados do milho. Então o milho não pode faltar para você. Né? Então, o Brasil tem duas boas safras de milho, a safra grande e a safrinha. Só que se você fizer uma entre safras e você se propor a regar, você consegue uma terceira safra. Você sempre vai ter milho. A única parte ruim do milho é que ele como cozido, ele tem ele como cozido, ele tem prazo curto. Eu gosto de milho cozido. Então, fazer um refogado, comer ele cozido mesmo, ou de alguma forma assim que ele esteja verde. Então, já que o prazo dele na roça, depois que começa a ficar no ponto, ele dura de 7 a 10 dias. Depende da roça, vai durar uns 12 dias. É muito curto. Como a gente pode contornar isso aí? Quando você fizer o plantio do milho, você deixe pelo menos 10 dias entre um e outro. Não deixe antes, que não adianta. Já fizemos o teste aqui. Não deixe menos. Pelo menos 10 dias entre um e outro. Então, se você pretende fazer uma roça com meio quilo de milho, rende muito, gente. Rende muito mesmo para uma família. Então, você vai plantar primeiro um pouquinho agora, vai passar ali umas 2 semanas, planta outro pouco. Depois de umas 2 semanas, planta outro pouco. Para que você consiga aproveitar a sequência do milho, da época do milho verde. Depois que ele começou a ficar duro, a única solução é você deixar ele secar, que demora, né? Ele vai completar ali uns 4, 5 meses e vai desculpe. E aí sim você vai conseguir tirar o farelo dele e fazer a farinha. Com a farinha você vai fazer pão e também pode preparar para fazer cuscuz, enfim, uma série de coisas, né? É muito versátil mesmo. Então, de todas as coisas, na questão do grão, digo para vocês, nós fizemos testes aqui com cevada e trigo e lentilha.
cevada, trigo, lentilha e ervilha e centeio. Tudo nasceu aqui. Graças a Deus, tudo nasceu. Só que eu vi grande dificuldade em beneficiar o trigo, a cevada, a aveia também. E a aveia, que gostamos muito. E muita dificuldade de fazer isso aí. Porque você precisa de um equipamento automático para fazer. Sabe? Você fazer na mão é difícil. Dá para fazer? Dá. Agora, quem sonha em ter a farinha do próprio trigo, um trigo que não seja modificado geneticamente, precisa saber disso aí. Que você preparar em casa, manualmente, é extremamente difícil. Então é bom você ter uma alternativa. Quais as boas alternativas que a gente tem e são fáceis de cultivar para você substituir o trigo para fazer o pão? É o milho e o arroz. Bem mais fácil, gente. Nem se compara. Bem mais fácil. Você com um pilãozinho em casa, você resolve essas coisas. Tá? Na questão da hortaliças, que a gente já falou também, é fácil de cultivar hortaliça. Só que torna-se difícil se você plantar muita variedade de uma vez. Ok? Vamos para outros itens. Vamos falar sobre remédios naturais. Isso aqui é muito importante, gente. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém na família de vocês, ou amigos, que depende de algum remédio. Para diabetes, para pressão, ou para outra coisa. Não é? Como é que as pessoas... Nós, graças a Deus, eu não me incluo, mas eu vou dizer, me referir como nós, para ficar mais fácil aqui. Como é que a gente vai se virar numa situação em que a gente não consegue ter acesso àquele remédio controlado, ou aquele remédio que é básico, para pressão alta, para o controle do diabetes, ou qualquer outra coisa? Gente, a farmácia natural, ela substitui tudo isso. Só que a gente não pode simplesmente trocar um pelo outro, porque o corpo já está acostumado com aquilo, já está dependente daquilo. Mas a farmácia natural, ela substitui tudo. Então a gente tem que começar já de antemão, plantando, conhecendo e testando os remédios. Então, lá na sua horta, que vai ficar atrás da casa, para ter um acesso mais fácil, a gente comentou sobre isso aí, o melhor local para você fazer uma horta. Lá na sua horta, do ladinho dela ali, tem que ter um espaço onde você vai ter a sua farmácia natural. Tá? E quem não tem conhecimento nenhum sobre plantas, eu posso indicar depois alguns livros que são ótimos, muito bons para você iniciar nesse assunto, em como fazer tratamentos através de plantas, através de alimentos também, e através de itens como argila, por exemplo. Gente, eu sou testemunha de como a argila ela ajuda a curar algumas doenças. Além disso, tem o carvão ativado, por exemplo. O carvão ativado, nós mesmos já socorremos pessoas aqui que foram picadas por cobra, e o carvão que salvou. Na verdade, até o médico do Hospital das Clínicas ficou bobo lá, falou, mas como uma cascavel picou você, e todo mundo fica 8, 10 dias aqui internado, e você já está um dia, já quer ir embora? E tomou o soro. E aí o médico, o rapaz, o vizinho, na verdade, que eu socorri, ele falou, o meu vizinho, ele me deu um negócio preto para tomar lá. Me deu um negócio preto para tomar lá e fez umas orações para mim. E o que eu dei para ele? Carvão ativado, que ajudou a inibir o efeito do veneno da cobra. E o vizinho, assim, de modo impressionante, no dia seguinte ele estava em casa. A gente tem muitos casos mostrando que eu conheço muitos casos de pessoas que foram picadas por escorpião, por aranha, armadeira, por cobras, jararaca ou cascavel. E as pessoas, elas não sofreram como outras pessoas sofrem. Todo mundo tem que ir para o hospital tomar o soro, gente. Fique claro, tá? Porque eu já vi casos de pessoas que tomou só o carvão ou só outra coisa lá. Tem uma outra coisa que o pessoal usa aqui.
esqueci o nome, é um negócio à base de sabugo de milho. E as pessoas sobreviveram, mas isso é muito raro, não dá para arriscar não. O que é certo é você tomar o carvão e ir para o hospital. Isso sim. O carvão ele vai cortar em muito o efeito do veneno do escorpião, da cobra, o que for. E isso é uma coisa que você tem que ter em casa, né? Como aprender a usar, e da mesma forma que a argila, por exemplo, se você tem uma área que tem um ribeirão, ou se não uma área mole, assim, de terra úmida nos fundos do seu terreno, verifique se não tem argila lá. Eu fiquei surpreso aqui. Eu não procurei argila aqui quando fui. A gente comprou aqui. E depois a gente descobriu que tem 3 argilas aqui. Tem a preta, a branca e a amarela. Nós só não temos a verde. Vamos avançar aqui. Falamos sobre remédios naturais. Então, lembrando, quem tem dúvidas, quer conhecer alguma coisa mais sobre isso, pode me procurar depois. Eu vou indicar alguns livros, algumas literaturas baratas para você aprender um pouco sobre isso, né? E se familiarizar já. E já fazer o seu plano de plantio de ervas, e de algumas frutíferas mesmo, que vão te ajudar com isso. Dá um exemplo aqui. Um dos melhores remédios para tosse, que pouca gente sabe, é a folha do pé de ameixa. Aquela ameixa néspera, aquela ameixinha amarela. É ótimo para tosse isso. Muito bom. Vamos falar rapidinho aqui agora sobre combustível alternativo. A gente usa, quando eu falo combustível alternativo, eu me refiro basicamente à lenha, né? Porque o brasileiro depende inteiramente do gás de cozinha para cozinhar. Eu conheci pessoas, já falei outro dia aqui, conheci pessoas que foram para o campo e não pesquisaram a região para saber se teriam acesso a lenha gratuita no local. E hoje ela só tem lenha porque compram. Gente, isso aí é básico. Se você não é crudívoro, ou se você mora no local frio, vamos falar sobre isso também, você precisa de uma fartura de lenha, tá? Que seja uma mata que você vai lá e você consegue pegar e não dá satisfação para ninguém. Mas tem que ter. Se preocupe com isso, é muito sério isso aí, tá? Então, é a lenha que vai garantir o fogo para você cozinhar, para fazer assar seu pão e, e também para aquecer a água da sua casa no inverno. Ainda sobre cozinhar, lembro também, gente, parece estranho isso aí, mas tem pessoas que vão para o campo e não constroem fogão a lenha. Não faz sentido algum isso aí. Fogão a lenha, o fogão a lenha, ele é como um cômodo a mais. Você vai programar a sua casa, vai programar sala, cozinha, banheiro, quarto. Você tem que colocar um espaço para fogão a lenha também. Tá? Tem que ter. E se você gosta do pão, de um bolo, então, do lado do fogão a lenha, faz um forninho. Não é difícil, gente. Faz um forno. Daqui a gente só come pão integral. E a gente faz aqui, toda semana minha esposa faz pão. No forno a lenha. Ok. Ainda sobre água. Nesse caso, água quente, né? Nós moramos num local frio. Esse local é frio assim no inverno, né? Agora mesmo, hoje mesmo fez o quê? Uns 30 graus aqui? Eu estava em outra cidade, mas aqui fez uns 30 graus aqui. Só que de madrugada cai para 14. Não é comum isso aí, né? Sul de Minas é assim, gente. Cai para 14. E aí o banho é quente. E como é que a gente vai ter água quente? Para quem mora no Sudeste, ou mora em pode de repente até algum outro estado mais para o norte, ou para o centro-oeste, mas seja alto, você sabe que vai ser a noite lá. O pessoal do sul nem se fala, então. Eles não ficam sem água quente. E melhor e mais barato meio de você aquecer a água é usando uma serpentina. Mas aqui cabe uma observação. A serpentina que você está no fogão a lenha ou no forno de pão, ela tem 2 tipos, né? Tem a de ferro e a de cobre.
Não economize, use a de cobre. Tá? Use a de cobre, porque a de ferro ela requer manutenções mais frequentes. Nós estamos aqui, coisa de 4 anos na roça, mas porém 5 anos no sul de Minas já. Nesse período, eu precisei fazer uma manutenção na nossa serpentina. Então, para quem for instalar a serpentina, para garantir a água quente de casa, o que você precisa ter? Você vai precisar conhecer qual é o sistema dela, que é simples. Tem a própria serpentina em si, uns tubos de cobre, e que ligam acima com os canos de água, aqueles cano branco, que é para água quente. Quase toda a manutenção que você for fazer será nas conexões entre o cano de cobre e o cano branco, ou entre o cano de cobre e a serpentina. É ali. Poderá, eventualmente, por causa da pressão da água, surgir algum vazamento ali. Então, o que você precisa ter em casa? Kits de reparo ali. Você sabe como que é um anel que liga um ao outro, que liga um cano ao outro, e também a chave que precisa para você fazer o aperto. É isso que você precisa. A manutenção é simples. Muito simples. Vamos lá, gente. Agora, deixa eu falar um pouco sobre adubo natural. Tá? Nem todo mundo vai ter a alegria de ter uma terra muito fértil. A terra nossa aqui é fértil, mas não é muito fértil. Eu já fui em locais que tem terra melhor que a nossa. E eu posso dizer para vocês que a nossa terra é boa, porque a gente já produziu aqui, assim, tudo que vocês possam imaginar que vocês veem no mercado, que seja cultivável. Tudo mesmo, sabe? Graças a Deus, nasceu tudo aqui. Mas com alguma dificuldade. Tem que insistir na adubação, sendo que em alguns locais que a terra é mais escura, mais preta, ela produz muito mais fácil. Mas o que eu preciso dizer para vocês é, se a sua terra não é tão fértil, você vai precisar de adubo. E o melhor adubo que você encontra hoje é o quê? É o esterco de boi. Esterco de galinha é bom? É melhor ainda. Melhor ainda. Só que você não consegue grande quantidade. Não é? Então, se você puder escolher se instalar próximo a pessoas que criam gado, faça isso. Eles não usam o esterco, eles vão dar para você tudo. Nós temos aqui 4 vizinhos, né? Eles moram a 500 metros, 1 quilômetro, 800 metros da gente. A gente chama de vizinho. E eles, todos eles têm um pouquinho de gado. E eles têm muita oferta de esterco. Acho que eu comentei outro dia com vocês aqui. Nós ganhamos aqui umas 2 toneladas de esterco. Esses dias atrás aí. E isso foi um vizinho que trouxe para mim sem custo algum. Tudo que eu fiz pro vizinho, ele não tem tempo de ir para a cidade, e às vezes ele fala, Adilson, quando você for para a cidade, dá para você trazer isso aqui para mim? Ou traz aquilo para mim? Eu trago. Então a gente sempre faz isso aí. Ele fala, puxa, só você que me faz isso aí. Meus outros vizinhos não estão nem aí. E aí chega um momento que eu lembro eu preciso ir para a cidade e falo, puxa, eu vou passar na feira. Deixa eu perguntar pro meu vizinho se ele quer alguma coisa. Ele gosta disso, porque ele não tem tempo para nada. Ele dorme cedo e acorda muito cedo e trabalha o dia inteiro, sabe? Vida difícil que ele tem. E o que ele fez? Ele encheu a carreta o trator com uma carreta enorme lá e trouxe esterco para nós. A gente tem uma carretinha também. Eu digo para vocês que se eu fosse trazer na minha carretinha todo o esterco que ele me trouxe de uma vez só, eu ia precisar de umas 4 ou 5 viagens. De uma vez só, ele foi lá e falou, onde você quer que eu coloque? Eu falei, nem tinha de pôr. Eu falei, põe no canto da roça ali. E tá cheio de esterco. Então, geralmente para o consumo, para o plantio do feijão, do arroz e do milho, você não vai precisar de esterco. Basta ter uma fertilidade mínima na terra ali, sabe? Você não vai precisar de esterco. Agora, para a horta, sim. Se você quiser produzir bem algumas hortaliças, vai precisar de esterco. Então, esse item
tá muito ligado ao que a sua alimentação, a sua independência, assim, autossuficiência alimentar. Quando pensar na autossuficiência alimentar, lembre-se, você precisa ter a semente, tem um estoquinho de semente para você. E aí, uma vez que você tem o seu estoque de semente de plantio, você vai, todo ano você separa uma parte para comer e uma parte para plantar. E, eventualmente, uma parte para trocar com alguém, sabe? Então, tem que pensar nisso daí, gente. Para garantir, o esterco, no caso bovino aqui, ele faz parte do seu plano de garantia de uma autossuficiência alimentar mínima. Tem que ter o esterco, acesso fácil ao esterco. O acesso fácil ao esterco e à lenha é algo assim inegociável. Inegociável. Quanto mais perto, melhor. Materiais de higiene e limpeza. Pode ser que a gente encontre pessoas aí que saibam fazer. Eu conheci nossos vizinhos, a maioria sabe fazer sabão líquido, sabão em pedra, às vezes eles dão pra gente. Só que eu andei refletindo sobre isso, gente. Se alguém tiver alguma ideia melhor, pode me passar depois. Mesmo que você decida fazer esses itens em casa, você vai precisar comprar alguns itens, alguma matéria-prima, não vai? Então, o mínimo que a gente precisa fazer é estocar essa matéria-prima, se você decidir fazer em casa. Então, ali, coisas que você precisa ter um estoque grande em casa, no meu ver. O sal e o material para fazer esses materiais de higiene e limpeza. Então, tem que ter estoque. Não vejo outra coisa, sabe? Porque você vai ter que comprar mesmo. Já que vai ter que comprar, mantenha um estoque mínimo em casa. Eu queria falar um pouco sobre ferramentas manuais. Eu tenho no grupo lá uma lista de ferramentas que nós já usamos aqui e entendemos que são essenciais na vida do campo. É uma lista boa de ferramentas, está no grupo. Depois, quem puder, quem tiver interesse, procura lá. Faz uma busca na lupinha lá por ferramentas. Você vai achar a lista. E vamos falar outra coisa interessante aqui. Ok, eu planto, eu tenho meus pés de fruta, eu planto meus cereais, minhas leguminosas, e como é que eu processo isso? Algumas coisas você vai precisar de algum material, algum equipamento para isso, né? Então, o que é essencial que você tem em casa? É o pilão e aquela máquina manual de moer grãos. Isso é essencial mesmo, sabe? É essencial. Sobre o pilão, gente, mesmo que você ainda não tenha previsão de ir para o campo, se você encontrar um, faça. Alguém falou que a mãe sabe fazer sabão sem soda cáustica. Olha que legal. Eu tenho interesse nisso aí. Se você puder me passar informações depois, agradeço, viu? Então, sobre o pilão e o moedor de sementes. Esses itens são essenciais, só que está cada vez mais difícil você encontrar um pilão à venda. Porque as pessoas que fazem estão morrendo e não estão passando conhecimento para as outras. Você encontra pilãozinho, mas o pilão é adequado, ele é um pilão que ele cabe pelo menos 1 litro de semente dentro. Pelo menos um. Sabe? Nós temos um que cabe 1,5, mais ou menos. O ideal era mais ainda, sabe? Se tiver um que cabe uns 2,5, para você beneficiar o máximo de sementes de uma vez. Então, o que eu ia dizendo antes de fazer a observação aí do sabão, é o seguinte, é que desde já procure no Mercado Livre, nas lojas por aí, Shopee. Se você encontrar alguém que está vendendo um pilão bom, usado ou novo, geralmente vai encontrar usado. Compre, gente, porque tá cada vez mais difícil você encontrar algo assim. E o pilão faz muita diferença no beneficiamento do alimento. Tá? Hoje em dia, quase todos os alimentos que a gente come, a gente consegue beneficiar de modo eletrônico, com energia elétrica, mas não vai ter. Sabe? Não vai ter no momento. E como é que você vai virar?
a gente vai acabar ficando restrito a comer coisas que não precisam ser beneficiadas. Quer ver um item que precisa ser beneficiado? É o arroz. Eu creio que a maioria de vocês come arroz todo dia, assim como nós, né? Se você não tiver o pilão para você limpar tirar a casca do arroz, como é que você vai limpar? Então, o pilão é essencial. Não deixa de comprar um pilão. Tá? O abrigo é coisa básica, né? O abrigo é a casa, é a questão da casa. E sobre a casa, eu só tenho um item para falar para vocês. A gente abordou um pouquinho isso ontem. A questão da casa, ela precisa ser planejada de modo que você não precise de energia, de luz artificial durante o dia. Não precise. Isso, mas isso poderia ser comum. Não é comum. A maioria das casas usa energia lâmpada durante o dia. A maioria usa. E isso aí, gente, à noite a gente vai acabar, assim, uma vez que a gente vai voltar aos tempos antigos, que a gente vai voltar a viver sem energia elétrica, por exemplo, né? A não ser que a pessoa tenha um kit de energia solar. E eu não tenho, tá? Nós não temos esse kit. A gente usa energia solar só para a bomba d'água e para o aquecedor solar, o aquecedor da água. E também temos a serpentina. Então, a não ser que alguém tenha isso aí, veja que situação. Durante todo o dia, você não planejou a casa de frente para o leste ou para o norte. A pessoa decidiu fazer de frente para o sul, por exemplo, ou para o oeste. A casa vai ficar escura. Aí, gente, isso aí vai ser um fardo para você. Vai ter que usar vela durante o dia. Não precisa. É só planejar certinho a casa, tá? Um bom planejamento da casa, já falamos sobre isso. Isso vai mudar muito e vai ajudar muito também. Uma dica de como você fazer isso. Se você não tiver a laje na casa ou forro, basta você usar umas telhas translúcidas em locais específicos. Faz muita diferença. Mas no campo é legal que você tenha um forro, tá? Se você não tiver, a laje não é necessário, gente, não é mesmo. Sabe? Eu digo que é desperdício de dinheiro. Mas o campo sim. Perdão. O forro é algo assim que faz muita diferença, por quê? Porque no campo os passarinhos entram. Se você não vedar, pode entrar passarinho. Em alguns casos entra até gambá ou rato no telhado. E se ele entrar lá, ele pode acessar sua casa por cima também. Então o forro é um negócio essencial. Tá, você tem o forro lá, e agora, como é que eu vou fazer? Então, para que você tenha uma probabilidade maior de ter luz dentro da sua casa durante o dia, a altura, o pé direito da sua casa não pode ser inferior a 2,80. Hoje em dia, usa-se muito economizar, fazendo uma casa com pé direito de 2,5. A casa vai ficar escura. Faça com pelo menos 2,80. O ideal é 3 até. A gente não pode fazer com 3 aqui. Fizemos com 2,80, mas olha, já ajuda muito, tá? E se você tiver varanda, lembre-se de gastar um pouquinho mais e colocar em cada varanda, não fizemos isso ainda aqui, colocar telhas translúcidas. Isso está no projeto nosso aqui. Depois que a gente colocou a varanda em frente à cozinha, a nossa cozinha fica um pouco escura. E o único cômodo aqui que a gente precisa de luz em algumas partes do ano durante o dia é a cozinha. E eu estou meio frustrado com isso aí. Então, eu não vejo a hora de eu colocar umas telhas translúcidas ali. Aquela telha transparente. Tá? E isso vai fazer muita diferença, gente. Porque ela, ao colocar a varanda ali, a própria varanda em si, ela atrapalha um pouco o acesso da luz. A própria varanda atrapalha um pouco. Por isso, quanto mais alto a sua casa, mais alta a varanda e mais luz vai entrar ali.
Então para finalizar essa questão do acesso à luz natural dentro da casa, vou dar uma dica bem interessante, gente. Nós praticamos aqui, e porque a gente reparou antes em outras casas como que era, e vimos que eles tinham prejuízo no tipo de varanda que fizeram. Quando você for programar a varanda para sua casa, existem dois tipos de varanda. A mais comum, ela fica embaixo do telhado da casa. Esse aqui entra pouca energia, ela cobre uns 20 centímetros de, de espaço, que faz muita diferença. Você não faz ideia como faz diferença. Se você puder escolher, faça a varanda acompanhando o telhado da casa, que você vai ganhar altura ali. Tá? Então, porque a varanda entrando por baixo, ela vai, logicamente, vai ficar um pouco mais baixa. Tá? Então, é pouca coisa, gente, mas faz diferença, viu? Faz muita diferença. Eu vejo que tem um vizinho nosso que tem uma casa bem bacana, que é toda varandada, e ele não consegue pegar luz lá, sabe? E pega pouca luz lá, só por causa desse detalhe. Ele fez um negócio, é bonito esteticamente, só que não é prático. Não é prático. Para quem já tá com a casa assim, não tem o que fazer, sabe? Coloca a telha translúcida ali, que vai ajudar. Vai compensar essa situação. Mas para quem vai construir, lembre-se, varanda acompanhando o telhado, não por baixo. Sobre o outro item que, que é importante a gente lembrar, é item de estoque. Não custa falar aqui, né? Nós temos um estoque grande aqui de fósforo. E até aquele isqueirinho Bic, sabe? O isqueiro tem só uns 3 aqui, mas fósforo tem bastante. E isso é algo que a gente tem que ter sempre, sabe? Não é pouco não, tem que ter sempre espalhado por todo lugar. Eu tenho fósforo no galpão, no outro quarto externo, na cozinha de fora, na cozinha de dentro, até numas gavetas dentro de casa, tem aquelas caixonas cheias de fósforo. Vamos avançar aqui, gente. Objetos de uso contínuo que vão facilitar o beneficiamento do alimento. Tá? No campo dizem que qualquer tranqueira é útil, e é. Para vocês terem uma ideia, a gente morava em São Paulo e a gente tomava só água mineral. E aí comprava aquelas galões de 5 litros lá, né? Chegou um momento que a gente tinha, assim, 50, 60 galõezinhos lá. Não tinha onde pôr mais. E eu pegava, quando eu ia pro interior, eu dava pros sitiantes lá. E eles ficavam na felicidade de ganhar aquelas coisas. Olha só, me arrependo tanto, porque hoje a gente precisa disso aqui. E eu dei para eles. Podia ter guardado um pouquinho para nós, né? Então, aqui eu vou dar uma lista básica de itens que são muito úteis mesmo no campo. Então, quando você encontrar esses itens barato, não pense 2 vezes, compre, sabe? Bacias de qualquer tamanho, pequena, grande, muito grande, são muito úteis mesmo. Balde, gente, nem se fala. No campo você usa tanto balde para tanta coisa que o ideal é que você tenha uns 20 balde. Nós acabamos comprando baldes até de usados em azeitona, para armazenar azeitona, armazenar sementes. A gente usa balde para tudo aqui. Baldes, a filha lembrou aqui, baldes de margarina, acho que é isso aí, né? Outra coisa, as panelas para que você use no fogão a lenha, o ideal é que você use uma mais robusta para você não ter que ficar sofrendo tanto para limpá-las depois. Mais um item, cordas de todo tipo. Aqui cabe uma observação. Quanto mais fina, mais útil no campo. Mas você vai usar cordas grossas também. Tá? Então, mas qual o método de corda? Eu encontrei cordas baratas. Na nossa experiência aqui, eu tenho usado assim, coisas de 4 a 10 metros. Então, é algo assim muito útil mesmo, gente. É muito útil para tudo. E outra coisa são aqueles cordeletes, que são aquelas cordinhas fininhas. Isso no seu pomar,
na sua horta, para você preparar o tempero para os legumes, é muito útil mesmo, tá? Outra coisa que a gente usa muito aqui é cestos e sacolas. Sacolas de plástico, se você não estocar, não tem o que fazer, né? Então, como a gente, quem mora na cidade sabe que você acaba acumulando muita sacola. Você vai na feira é sacola, vai no mercado é sacola, tudo é sacola, né? A gente sempre guardou. E isso a gente não deu. Tem poucas, para falar a verdade, né? A maioria ficou com a gente. Nós temos muita sacola aqui, mas a gente, para ser sincero, eu gostaria de ter mais. Porque a gente usa sacola para tudo. Inclusive aqueles sacos grandes. São itens muito, muito mesmo utilizados no campo. Ok. Outro item importante que é importante você ter, muito importante, é ter alguns kits de primeiros socorros em casa. E nesses kits, o que não pode faltar são objetos de corte. Usa-se demais e mais mesmo. Você vai usar muito mais no campo isso aí do que você usa na cidade. Agulhas, alicate de unha, objeto de tesouras, sabe? Então essas coisas, monta um kitzinho ou mais e guarda isso aí. E quando você já vai assim, montando o seu enxoval do campo. Eu lembro que quando bem antes da gente conseguir o local para vir para o campo, né? A gente já estava comprando algumas coisas. Minha mãe também, ela comprava algumas coisas. E eu conheço muita gente próxima da gente, né? Temos muitos amigos que estão na cidade, ainda não tem previsão de sair da cidade, mas às vezes eu visito esses amigos e eles mostram para mim, falam, olha só, aqui eu tenho um armário, aqui tem minhas ferramentas, aqui tenho os itens de primeiros socorros, tenho isso, tenho aquilo, tenho corda, isso aqui, já vai fazendo. À medida que você vai tendo oportunidade, vai estocando essas coisas, que você vai usar demais mesmo. Bom, gente, a gente está quase finalizando esse ponto aqui. Eu queria falar com vocês algo importante aqui, que é condução alternativa. Isso, gente, tem uma grande importância na vida no campo. Como assim condução alternativa? Eu citei aqui a lenha, o esterco, que são itens que, sem os quais a gente talvez não consiga preparar o alimento, não é? O esterco, sem ele, pode ser que você não consiga produzir algumas hortaliças. A lenha você precisa para o alimento, vai precisar para aquecer a sua água. E como que a gente vai ter acesso a ela? Como você vai buscar? Tudo é pesado. Então hoje a gente tem aqui uma carretinha. Eu não tenho a caminhonete, a gente coloca a carretinha lá e vai lá e busca esterco, busca lenha. Mas eu tenho uma preocupação, que acho que deveria ser de vocês também. Como que vocês vão buscar esse material quando vocês não puderem mais comprar gasolina para o carro? Vale a pena pensar nisso aí, gente. Porque nem todo mundo vai ter a sorte de ter a linha relativamente perto. Para nós, a linha está a 1 quilômetro daqui. O nosso grande estoque de linha está a 1 quilômetro daqui. Mas é muita linha. Tá? E o esterco, eu encontro a 500 metros daqui. Muito esterco. Mas eu tenho que buscar. Como é que eu vou fazer? Então, alguém citou aqui, moto elétrica, alguma coisa elétrica. Gente, quando você não puder mais carregar a bateria, não vai ter que fazer. Então, o pensamento nosso agora aqui é naquele momento, é a partir do momento que você não pode mais comprar e vender, sabe? Então, algumas coisinhas simples assim poderá ser uma dor de cabeça. Você fala, puxa, eu tenho que buscar lenha, e a lenha está a 1 quilômetro de mim aqui, e como é que eu vou fazer? Ó, a Ana sugeriu, carrega com o EcoFlow. O EcoFlow é algo muito bom. É importante, aliás, é importante que as pessoas tenham esses pequenos geradores. Só que lembre-se, gente, tudo isso, depois de um tempo, precisa de manutenção. Tudo isso precisa. Mas porque
Porque precisa, não vou ter em casa? Não, vamos ter. Vamos ter em casa. Tá? Quando precisar de manutenção e eu não puder pagar alguém, eu deixo de usar. Vamos ter em casa. Mas aí que alguém citou aí, usa cavalo. É isso aí, gente. É muito importante nesse caso você ter um cavalo ou boi. Tem um colega nosso, inclusive, ele está aqui assistindo. Conversando com ele esses dias aí, ele sabe adestrar boi para arar a terra, por exemplo. Sabe, eu não tinha pensado nisso, gente. Eu vim pensar nisso aí 3 anos depois que eu vim para o campo. Hoje, quando preciso fazer a aragem, eu uso um tratorito. Quando eu preciso arar a parte principal da roça, que tem uns 5.000 metros, eu chamo um trator. Falo, eu vou ficar sofrendo aqui, eu vou passar o trator. 1 hora ou 2 horas ele resolve tudo para mim. Né? E aí, e quando não puder pagar? Como é que eu vou fazer? Então, gente, tem gente que já se conformou, que falou o seguinte: quando eu não puder mais conseguir limpar minha casa, eu não vou simplesmente, casa não, limpar minha roça, minha área de roça, de plantio, eu não vou mais plantar essas coisas. Se eu não conseguir plantar, limpar com a mão, eu vou comer só coisa que eu não preciso, que não exige que eu faça esse serviço aí. E, gente, você preparar uma roça de feijão com a mão, você não faz ideia do trabalho que é. Não sei quem de vocês já fez. É extremamente cansativo. Né? Vai dias de trabalho ali. Você preparar tudo com a mão, com ferramenta manual. É muito difícil. E aí, o nosso amigo Fábio falou, lá no sul o pessoal usa o boi o boi de aragem. E não é algo assim de outro mundo. Para mim, eu achei ótimo. Tanto que eu falei para ele, rapaz, eu vou pensar sério nesse assunto, eu vou pedir para você adestrar para mim. Então, né, a gente tem 2 pontos aí, né? Tem a questão do cavalo, para você ter uma carrocinha ali, e você buscar o esterco, né? Por enquanto, não usa o cavalo para isso, mas é importante que ele seja adestrado e ele aceite fácil uma carroça, para quando você precisar fazer essas coisas, sabe? Então, senão, isso vai ser algo assim, se a gente não pensar nessas questões, vai chegar um momento em que você vai falar, puxa, como é que eu vou ter acesso à linha? Como é que eu vou ter acesso ao esterco? Tá tudo longe de mim. E é pesado. Ainda mais se for só mulher ou se for pessoas idosas. É bom pensar nisso daí, sabe? É assim, é bom pensar. Como eu disse para vocês, eu não estava pensando nessas coisas, comecei assim, a amadurecer essas ideias do cavalo e do boi. E quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, a gente vai ter aqui também. Fala em cavalo, minha filha já gosta aqui. Que ela gosta muito de cavalo. Cavalo também, ele ara também. Só que ele sofre um pouco com isso, né? O boi é mais adequado para isso. Ok. Eu cheguei a falar para vocês sobre alguns itens alternativos, como o sal, né? Qual item que a gente vai ter maior estoque aqui em casa? Relacionado ao alimento. Sal. Sal não dá para economizar, né? A gente sempre tem bastante coisa aqui, aí, e eu espero ter um momento que a gente vai ter mais ainda. E o açúcar? Para quem ainda usa o açúcar, nós usamos aqui o açúcar de Demerara, mas eu quero fazer a migração para o açúcar mascavo, que é mais saudável ainda. Então, nesse caso, a gente já conversou, né? O ideal é você plantar o seu canavial e você produzir. Não tem segredo produzir açúcar, gente, melado, não tem segredo. É difícil, mas não tem segredo produzir, tá? O importante é que ao planejar o seu, o seu canavial, você não se esqueça de jeito nenhum que ele tem que ficar na extremidade do seu terreno. Falamos sobre isso já. Tá? Não deixe no meio. O canavial é cultura permanente. Cultura permanente, canavial, mandiocal, bananal. Não pode ficar no meio para atrapalhar. Você tem que passar por ele para você ir nos outros lugares. Ele tem que ficar no canto, lá nas extremidades.
tá? No meio da sua área de produção, tem que ser as coisas sazonais. Arroz, feijão, milho, ervilhas, hortaliças, são coisas sazonais. E mel, né? Conheço muita gente que já trocou tudo, já aboliu o açúcar, usa só o mel. E muitas delas produzem, né? Inclusive, visitei uma pessoa hoje que produz o próprio mel. E se você puder fazer, ótimo. E o óleo, gente? O óleo que a gente usa, ele é nocivo por organismo, né? E acho que falei com vocês das alternativas, né? Que é o saudáveis, né, que a gente tem aí, que é o azeite, o óleo de coco e o óleo de abacate. Na nossa realidade aqui, no momento em que eu não puder comprar e vender mais, a única realidade para nós aqui é o óleo de abacate. Então, para extrair isso aí, você precisa de bastante abacate, né? Se bem que um abacate grande rende bastante óleo. Depois pesquise para vocês verem como é fácil tirar óleo de abacate. Só que o abacate, se você plantar só uma variedade dele, você vai ter só numa época. E o abacate também é como algumas frutas, é como a lixia, por exemplo. Ele vai dar todo ano. Lá um dia ele não vai dar, sabe? Não vai dar. E aí, se você tiver uma outra variedade, você vai tirar dele. Então, o ideal é que tenha pelo menos 2 variedades de abacate. Pelo menos 2. A gente está com 3 variedades aqui. Tinha 4, mas o boi do vizinho entrou e derrubou o nosso pé mais raro, que é o abacate vermelho. Posso nem lembrar disso aí, que fico com raiva, viu? Mas a gente está tentando. Ele quebrou, na verdade, o pé de abacate. E ele tinha um pequeno brotinho lá embaixo dele. E eu estou tentando animar esse brotinho dele aí. Bom, gente, basicamente, esses itens que eu passei para vocês são os itens que a gente tem que se preocupar para que você consiga é, ter acesso pleno àqueles itens que são essenciais à sobrevivência humana. Lembra? Então, o preparo da gente tem que estar sempre pensando nisso daí. O que é essencial para mim, gente? Eu falei, eu citei a roupa, né? Mas, Edilson, vai falar sobre roupa? Não tem o que fazer com roupa, né, gente? A gente tem que, que, que ir para o campo com um bom estoque de roupa e, e usar ele. Agora, o campo desgasta demais a roupa. Desgasta muito. Ora, como que a gente vai fazer? Gente, eu já perdi algumas calças. A gente está com 3 anos de campo. Eu já tinha perdido 3 calças jeans boas, que na cidade continuaria durando. Então, a partir de agora, ou de ontem, quando você for comprar roupa, já pensa lá na frente. Sabe? A gente começa a mudar o pensamento e as ideias, e a gente começa a ter outras prioridades quando vai comprar roupa. Comprar pensando sempre na durabilidade, na flexibilidade, sabe? E o quanto ela pode durar. Porque é algo que a gente vai, na época quando não pudermos comprar e vender mais, vai ser o que a gente já tiver, né? Então vale a pena se preocupar com isso também, tá? A mesma coisa para calçados. No caso dos calçados, só para fazer uma pontinha aqui nesse quesito, no campo, a gente usa muito aquele calçado croque. Tipo croque lá, sabe? Que ele protege os dedos. Por quê? Ele dá mais segurança para você andar no dia a dia, no entorno da casa. Aqui a gente usa demais isso aí. E saiu desse entorno da casa, é bota. Bota o tempo todo. Tem as botas comuns, né? E tem as botas de borracha. Então elas têm validade. Chega um momento que elas começam a entrar água. Então é bom você ter mais que uma variedade, né? Tem a de borracha, tem a de PVC também. O que é? EVA? GVA. GVA. Então, aqueles. Eu tinha, em São Paulo, eu tinha muitos
Tênis, sapatênis, sapato, gente, eu não uso nada aqui. Eu dei vários, eu dei assim, eu acho que uns 7 pares para os vizinhos. Não uso nada aqui. E praticamente eu uso para ir pra igreja, sabe? Quando eu saio por aí, em volta, eu vou com bota. Não aquela bota de borracha. É botina, assim, sabe? Eu ando com bota por aí. E você, uma vez que no campo, a gente, algumas coisas que a gente usa na cidade, a gente acaba perdendo tudo, gente. Sabe? Alguns tipos de roupa, alguns tipos de calçado. É bom a gente até se desfazer quando for pro campo, porque não vai usar mesmo. Não vai usar. O que você vai estar no pé sempre é a botina ou a bota. Ou um croque ali. Isso você vai usar sempre no campo, tá? Então, gente, lembrando aí, né, resumindo aqui, o preparo para a gente viver numa situação em que eu não posso comprar e vender. Então, o preparo para a gente viver nessa situação, nessa época, ele passa pela consciência que a gente tem dos itens que são essenciais à sobrevivência humana. Sabe? Tem gente que fala, mas como é que eu vou virar com isso? Como que eu vou virar com aquilo? Como é que eu vou fazer com isso? Sem isso, sem aquilo. Gente, algumas coisas a gente começa a pontuar, algumas coisas são superficiais. O que importa para você é beber, comer, se vestir, né? E ter um abrigo. É isso que importa. Só que atrás dessas coisas tem outros itens, né? Por exemplo, a gente não viu aqui que na questão do alimento, você tem que ter um estoque de sementes inicial em casa. Ou tem que ter um vizinho, um amigo seu por perto que vai te passar isso aí. Tem que ter, sabe? Algumas mudas também. Tem que ter em casa. Ok, tem isso aí. Ah, ok, mas agora eu preciso produzir um arroz e feijão, não fico sem. Bom, então eu tenho a semente já, né? Eu tenho que ter um esterco ali, sabe? Eu tenho que ter a ferramenta. Ok, já tenho isso aí. Mas e agora? Eu preciso beneficiar. Então você tem que ter o pilão. Existe alguém conhecer um outro material manual para você descascar o trigo, o arroz, ou senão para você, enfim, essas chamados cereais, né? Que é aqueles que tem casquinha, que é o trigo, a cevada, o arroz, a aveia. Esses precisam do pilão, gente. Não tem outro meio de você fazer, sabe? Precisa do pilão. E já as leguminosas não precisam. É só preciso um lugar espaçoso para você deixar secar no sol. E isso qualquer coisa que você produzir vai precisar mesmo. Tá? Qualquer coisa precisa passar no sol. Eu diria que, apesar de ser meio oneroso, eu diria que o ideal seria que, se cada um de nós tivesse um galpão, um espaço só para guardar a produção do alimento. Mas se a pessoa não pode ter, ela precisa ter pelo menos uma varanda ampla na casa. Que essa varanda vai ser o espaço dela para tudo, sabe? Para tudo. Ah, eu tenho umas tranqueiras que eu não tenho onde guardar. Guardo na varanda. Lógico que essa varanda aí, preferencialmente, vai ficar no lado da casa, nos fundos, né? Não vai ficar na frente ali para todo mundo chegar e ver essas coisas aradas dela. Então, colhi o arroz, tem que secar. Colhi o feijão, tem que secar. Secou. E não seca de um dia para outro. Né? Foram vários dias de sol. Aí você recolheu, você tem que recolher do sereno. Pôs para secar hoje, recolhe do sereno. Vai por onde? Tem um espaço coberto. Tem que proteger do sereno ou da chuva. Então, usa a varanda. Ah, eu não posso ter uma parte coberta. Gente, até a sua lenha você coloca na varanda. A lenha é um local que você precisa proteger de todo jeito da chuva. Sabe? De todo jeito. E eu sei que, como as coisas são, gente, você fazer um galpão ou um barracão grande, um tamanho assim, suficiente aí de uns 3 metros de comprido, 3 ou 4, é dinheiro que vai, sabe? Você não pode no começo, não se preocupe, faz uma varanda. Você vai ter utilidade na casa e você usa a varanda para tudo.
Usa para tudo, mas tem que ter um local coberto para você proteger sua colheita. É essencial. Tá? Você sabendo aquilo que você vai, quais os alimentos que essenciais para você ter no campo, a gente falou sobre isso aqui, então você fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. E para quem come carne, gente, espaço, separa um espacinho ali para você criar sua galinha, tá? Alguma coisa ali, de repente até um gado. Saiba, porém, que se você criar solta a galinha, você precisa proteger a horta, porque ela vai na sua horta e vai acabar com tudo. Porque a galinha é cisca, né? E ela, quando ela descobre que aquelas folhinhas que você está criando, tá cultivando na horta, são mais gostosos que os matos que ela cisca por aí, ela não vai sair de lá. Então, eu gostaria de ter galinha aqui. Até para tirar esterco também e tal, né? Mas, gente, eu tenho que escolher um espaço para o galinheiro ou vou proteger a nossa horta. Aí, não entrei no acordo ainda, não temos galinha não. Mas, gente, enfim, é isso aí. Os itens que eu passei para vocês, se você se atentar minimamente nesses itens aí, você terá condições de viver fora do sistema. Terá condições, tá? Então, é só preciso se atentar que para você satisfazer qualquer um desses itens essenciais da sobrevivência humana, são 5, né? Água, energia, água, alimento, abrigo, vestuário e remédio. São essenciais. Então, tudo gira em torno disso aí. Tudo gira em torno disso aí, tá? Então, para você ter... Só que alguns desses itens, atrás dele vem um monte de coisa. Um monte de coisa. É o caso do alimento, né? Talvez o alimento seja o item que exige mais coisas. Vai exigir ferramenta, a lenha, uma área para você proteger o alimento, o esterco, enfim, o adubo, né? O esterco. Enfim, ele exige um monte de coisa por trás dele. Então, você pensando nisso aí, você já não erra desde o princípio. Né? Cuidem. Não é assim, não é algo que como que eu posso dizer? Não, a gente não pode errar de jeito nenhum na escolha do local que você vai morar. Nessa questão da energia e do esterco. Não pode errar, gente. Pode errar, não. Se hoje você precisa comprar, tá? Estou no campo, mas eu preciso comprar lenha, preciso comprar esterco. Gente, tá tudo errado. Quando você não puder comprar, você vai fazer como? Né? É algo assim, bem sério isso aí. Se não tiver jeito, você arruma umas 2 cabeças de gado, umas 2 vacas e começa a criar alguma coisinha ali para você ter o próprio. Tá? E na questão da lenha, eu ia dizer para vocês, né, coisas que me diziam no passado, mas hoje já tem outro pensamento. As pessoas falavam, separa o espaço do terreno para você plantar eucalipto. É bom, o eucalipto cresce muito rápido e dá lenha, sabe? Muito rápido mesmo, sabe? Vou contar para vocês, nós temos um pé de eucalipto aqui que tem 10 metros. 10, 12 metros. E a gente plantou ele há 3 anos atrás. Cresce muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Só que a área do eucalipto ali, você não pode contar com aquilo. Sabe? Ela não presta para plantar mais. E em alguns casos, até um tipo de pinheiro é a mesma coisa. Aquele pinheiro que solta o agulha, sabe? Embaixo dele não nasce nada. Eucalipto é a mesma coisa. Então, para você, se você tiver, a não ser que você tenha muita terra, né? Tem muita terra, então eu posso me dar o luxo de fazer isso aí. Para separar num local longe de qualquer indício de que tenha água ali. Longe. Ali eu sei que não tem um aquífero. Planta lá o eucalipto. Eu não tenho um local assim, porque é limitado o terreno, né? Então eu dependo inteiramente de pegar lenha de fora gratuito. Creio que a maioria de vocês vai ser assim também. Então, gente,
pensem seriamente nessa questão aí. A questão da lenha é muito importante. Muito, muito importante mesmo. E junto com a lenha vem o fogão a lenha, vem o forno para você fazer pães e bolos, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Algumas ferramentas. É só você ter é importante ter esse pensamento de que não basta eu me preocupar apenas em ter o alimento. Não basta. Se a nossa situação de viver sem comprar e vender ela durar mais que uns 6 meses, acredito que vai durar bem mais. Se isso acontecer, gente, não há estoque que aguente. Não há estoque. A gente tem que produzir o alimento. E para produzir, vem uma série de coisas atrás. Então, apesar de eu disse no início para vocês, o item dos itens que eu vou abordar com vocês, a água é o mais importante. É porque, só por um item, por uma situação, uma questão. É porque sem água você morre rápido. Sem alimento você dura algum tempo. Se a gente não tiver nada para comer, você tem só banana e mandioca. Gente, você não morre não. Você fica gordo até. Come só mandioca e banana, mas vai faça bem. Tá? Mas qualquer alimento que você for beneficiar, você precisa ter estrutura para isso. Estrutura manual mínima, mecânica mínima. Vocês viram que eu não falei praticamente nada sobre a energia solar, né? Não falei. Gente, não é que eu não ligo para isso. Eu gostaria de ter um kit de energia solar off-grid aqui. Se você cuidar bem e se puder fazer uma manutenção mínima, você vai passar muito tempo com ele. Mas o que eu recomendo é que se você for ter o kit, olhando no futuro, tenha um kit off-grid, não ligado à energia elétrica. Tem um kit off-grid. Que isso vai exigir boas baterias. E mais do que isso, faça algum cursinho e tente você mesmo aprender a fazer a manutenção mínima naquilo. Manutenção básica. Tudo que é eletrônico, tudo que exige alguma tecnologia, chegará um momento que você vai precisar de uma manutenção específica. Se a gente não souber, perdeu, né? Então, nesse momento, eu estou tentando aprender a fazer manutenção na bomba d'água solar. Sabe? Estou com alguma dificuldade com isso aqui. Para nós, é excelente isso aí, né? Muito bom, já recomendei para vocês também. Se você puder, tenha 2 bombas d'água. Bomba d'água solar e elétrica. Você vai usar a solar a maior parte do tempo. Faltou energia, usa elétrica. Se puder, faça isso aí, gente. Tá? Lógico, para você fazer isso aí, você precisa de um poço caipira. Os outros poços não aceitam isso aí, né? Não permitem. Bom, é isso aí, gente.